Olá! Olá! Obrigada por terem carregado no vídeo, vocês são umas fofas. Nós já falamos sobre o parto da Joana. Já, sobre o meu segundo, pelo menos. O teu segundo. Foi Sim, assim temos mais falado, se traumatizante. cá falamos hoje também do primeiro. Sim, podemos falar. Sim, porque até é bastante contrastante com o meu. Falta falar sobre o meu parto. Não me vou lembrar de tudo porque a memória é seletiva, mas acho que vou tentar não chorar porque me maquilhei. Mas vamos a isso? Pronto, este é daqueles em que as grávidas não podem ver, ok? Está bem? Ou vejam, opá. Não. Depende, se quiserem vejam, mas não vejam. Pronto, é um bocado isso. Sim, sim, espíritos em cima. Então vá, Alegria. bora, alegria nessas vaginas. Foi bueno, foi? Vagina. Vagina. Quando é que tu te apercebeste Que estava grávida. que tinhas passado por um momento traumático? Foi logo ou foi mais tarde? Foi no momento em que eu estava a fazer muita força para ela sair e ela não saía. E houve uma altura em que as enfermeiras ou as enfermeiras parteiras disseram assim: vá fazendo que nós já voltamos. E eu tive mesmo a fazer e não estava lá ninguém. E tive imenso tempo a fazer. E quando elas voltaram, a criança, a Irene, não tinha saído do sítio. E sempre que eu fazia força, não sei se era porque eu deixava de ouvir, porque estava a fazer força, mas sempre que eu fazia força, deixava de ouvir o batimento cardíaco dela. E isso assustava-me muito, muito. Então, quando chegaram e foi o momento de expulsão, de parto propriamente dito, eu estava mesmo muito cansada já. Estava mesmo muito, muito cansada, muito assustada, porque eu entrei acho que entrei no dia anterior às 10 da noite e o parto foi às 6 da tarde do dia a seguir. Tinha mesmo muitas, muitas dores. As minhas contrações eram muito, muito, muito dolorosas. A dilatação foi muito lenta. E fiz o parto todo deitada. Houve momentos em que fui para a bola, mas a maior parte do tempo estive deitada. E lembro-me que quando era para fazer força, às tantas eu queria ir para a cesariana. E então disse: não faço mais força, eu não vou fazer mais força, desculpem, mas não estou disponível. Numa de, então vamos para a cesariana. A médica olhou para mim e disse: Joana, não há essa hipótese, neste momento não há essa hipótese, você está em choque. E eu: estou, ok. E vamos ter que fazer força agora. Portanto, levantaram os ferros da cama dos lados, agarra a sua mão aqui, porque entretanto o Frederico tinha saído para ir falar com os pais a dizer que o parto ia ser agora, e quando voltou já não podia entrar. E agora que me lembro, isso foi chato, não é? Não sei se é fixe os pais assistirem ao parto ou não, depende do parto, depende das relações, depende dos homens, mas ter passado por aquilo sem ter alguém não é de confiança, que eu não confiasse na médica, mas não foi a minha médica. Exato. Foi uma médica qualquer. Também não conhecia a equipa, não conhecia a sala, não conhecia nada, e não ter lá o meu marido na altura. Faltava alguém que transmitisse algum conforto. Não sei se ele iria transmitir, honestamente, porque acho que às vezes muitas de nós podemos ter maridos que vemos o terror nos olhos deles e não sei até que ponto é que nos ajuda ou não, mas ele não estava lá. Então ela disse: vamos ter que fazer isto, e foi muito assertiva. A médica era muito querida, era muito, olá, não sei o quê, não, mas às tantas, não, vai ter que fazer isto, está bem, está em choque, vai ter que fazer força, vamos fazer força. E às tantas eu fazia força, deixava de ouvir o coração dela e já chorava e dizia: não quero mais, não faço mais, não quero mais, não faço mais. E ela falou mais alto comigo e foi mais bruta. Bruta não sei se no sentido de violência obstétrica, mas acho que falou na forma como tinha de falar para eu ter força para continuar a fazer força. E eu disse: ok, então vamos fazer isto. Continuei a fazer força, não aconteceu nada, e às tantas ela disse: Joana, vamos usar a ventosa. E eu lembrei-me que eu nasci também de ventosa e pensei: ok, isto ainda pode correr bem. E tive de fazer muita força, e às tantas com a ventosa acabou por sair. Depois tiraram a Irene, puseram foi engraçado porque a médica que a recebeu, acho que é como é que se diz? Neonatologista, foi a pediatra da Irene durante os primeiros 2 anos da Irene, e ela era muito amorosa, e a Irene chorou quando saiu, mas depois parou de chorar por completo. E aí o Frederico já estava na sala, e eu lembro-me dos meus primeiros pensamentos terem sido horríveis, não é? Claro que tinha de morrer, claro que eu não sei fazer bebés em condições, como é que vamos lidar com isto? Mas depois voltou a chorar outra vez, e foi bom, gostei de ouvir chorar.
Foi bom, mas lembro-me de não ter sentido felicidade no geral. Senti alívio por ela estar viva, acho que é fixe, não é? Mas não senti, tinha aquela imagem tipo Johnson's Baby, do bebé pequeno e do amor entre mãe e filho e dos laços. Não senti nada disso, senti medo, estava em choque, estava claramente em choque. E a partir daí começou a minha aventura de desconstrução, de falta de apego pela minha filha, porque não senti nada daquilo que me tinham dito que ia sentir. Que era suposto sentir. Nada, não senti nada. Não senti nada. Senti alguma coisa quando vi o Frederico a pegar na Irene, género, ok, este quadro faz-me sentido conceptualmente, mas não me senti minimamente ligada a ela, não nada. E isso foi muito doloroso, no sentido em que acho que me assustou o compromisso, que é isto, não dá para voltar a pôr lá para dentro. Não dá para não dá, não convém abandoná-la agora e tal, portanto, será que acabei de estragar a vida desta criança e a minha, e será que vou passar o resto da minha vida a fingir que gosto de ser mãe? Agora não sabem se vou fingir ou não, que gosto de ser mãe e que gosto dela, é que isto é para a vida toda. E lembro-me que levei bué epidurais, levei bué tudo, e portanto acho que é legítimo também, mesmo a nível físico, uma pessoa não estar lá. E lembro-me de ter sentido, bom, acabei de acabar com a minha vida e vou fazer esta criança muito infeliz porque não vou conseguir estar presente e não sei o quê. Mas isso tudo se calhar ao mesmo tempo em que te tentavas esconder isso, não? Quando iam visitar e os avós e não sei o quê? Não, de todo, porque... Ou não conseguias disfarçar? Ou não sentiste essa necessidade? Nem estava em condições, eu não recebi muitas pessoas, não quis receber, tu já me conheces, naturalmente eu não... Mas os avós e... Não, eu nem estava lá, lembro-me eu tive uns níveis quaisquer de infecção durante o parto, e a Irene então teve de estar numa observação mais próxima, inclusive acho que a segunda noite não a passou comigo, passou numa salinha ao lado só com eles. Lembro-me de não sentir falta dela, de pensar, para mim ela estar aqui ou não estar aqui é igual, mas se calhar eu devia levantar-me para ir vê-la porque sou mãe dela e devia querer saber, e sei que esse movimento foi consciente e não de necessidade. Mas tenho que ser misericordiosa comigo, avaliar a situação em que eu estava, a minha personalidade e tudo, e reparo que aquilo que nós dizemos também, e tu escreveste um post há uns tempos sobre se eras má mãe, e que só o facto de termos esse receio faz de nós boas mães, porque nos preocuparmos com isso faz com que a gente dê importância a isso, e que isso é bom sinal. E lembro-me que estava morta de medo por não sentir nada, mesmo, não sentia mesmo nada, sentia dores quando tentava amamentar, não tive muito apoio nesse aspecto, quer dizer, claro que é subjetivo, pedi várias vezes ajuda, mas a ajuda geralmente era respondida rapidamente com a oferta de um biberon já de leite artificial preparado. A Irene bebeu leite artificial na maternidade. Não está aprovado, mas já li algures que é possível que depois a tolerância a leite de vaca, a intolerância aumente por causa desse contacto precoce. Quando ela voltou do sítio onde tinha estado afastada de mim, lá está, eu não sei até que ponto é que eu estava consciente ou não, mas vinha a mamar no biberon e ela disse: já viu, sua filha agarra no biberon sozinha. E eu na altura não estava assim tão informada sobre a amamentação, mas lembro-me de ter sentido que aquilo foi um abuso. Que ela não devia ter sido posta a leite artificial, mas por outro lado estava-me a doer tanto a amamentá-la que pensei, olha... Mas agora que olho para trás não me lembro de me terem pedido consentimento, não gostei e não foi fixe, não foi mesmo fixe. Viemos para casa com imensos biberons de leite artificial, com uma dosagem para dar, e tivemos porque foi um esforço em conjunto com o meu marido, na altura, de reverter o processo, porque não é fixe. Bom, não sabia... Agora, diz. Agora, quando olhas para esse período, ainda sentes coisas muito fortes, muito negativas, ou já consegues... Parece que aconteceu com outra pessoa. Com outra pessoa. É tipo filme, é aquela coisa que estás a ver a situação de fora. Parece uma memória muito antiga que não me interessa muito revivê-la,
Repare que revivi recentemente num podcast onde fui entrevistada no Pericultura, em que chorei à brava e que ainda não tinha revivido parte. Já fiz também um post sobre isso e que chorei imenso durante o post, mas não é um sítio onde me apeteça ir. Não é... não sei se me faz bem ou é daquelas coisas em que nós temos de lidar e então a nossa mente afasta-se disso como sobrevivência. Não foi fixe, não foi um momento fixe. Lembro-me também de não saber trocar fraldas. A ansiedade era tão grande que qualquer estúpido sabe trocar fraldas, mas eu chamava os enfermeiros para trocarem as fraldas porque eu não sabia. Então não trocou a fralda? E a pergunta na negativa ofendia-me. Pá, não troquei a fralda. Então, mas tenho que lhe trocar a fralda. Eu, como é que se trocam fraldas? Ok. Eu, ok. Foi tudo muito delicado. Eu lembro-me que só queria ir para casa. Estive num quarto partilhado com outras mães. E era muito barulho, não? Não, a minha preocupação em não incomodar era superior ao barulho delas. Havia uma mãe que era o segundo e, portanto, já malabarismo ali, dar de mamar e em pé e não sei o quê, tudo à vontade. E depois havia outra mãe que estava a gostar mais e que lembro-me de conseguir sentir empatia por ela, de género, estamos juntas e não sei o quê. Se calhar foi um bocadinho o início do blog. Sim. Também. Estamos juntas, não se preocupe, isto também está a ser difícil para mim, bababam. E lembro-me que o tom do parto ditou muito o início da maternidade, da minha aventura de maternidade, porque acho que se o parto tivesse corrido melhor, que o meu início de mãe seria melhor. Mas isto também há outra perspectiva. Há quem diga que os partos são tão maus quanto a expectativa também das pessoas e a personalidade das pessoas. Por exemplo, eu sou pessimista também. E depressiva por natureza, portanto seria muito difícil que eu tivesse um parto que me agradasse. Mas acho que é importante, e agora que vejo isso, não sabia das doulas, sabia só que era necessário amamentar o bebê urgentemente assim que ele nascesse. Mas foi muito desastrado isso. A enfermeira que a pôs a mamar, eu tenho umas auréolas grandes, a Irene acabou por mamar na auréola e isso feriu-me logo a mama e ditou também o insucesso grave da amamentação nos primeiros dias. Mas acho que é um processo que se deveria ter mais atenção ao lado psicológico da coisa. Não vou falar de violência obstétrica porque eu tenho, nessas alturas de aperto, tenho uma devoção muito grande pelos médicos, porque penso, sei lá, vou sair do caminho, não tenho nada a ver com isto. Cozeram-me imenso, tiveram que me rasgar, não sei se me rasguei ou se me cortaram, acho que me cortaram e cozeram-me. Sim, e tive imensa gente a olhar para mim enquanto eu estava a ser cozida, porque era um momento de aprendizagem para outras pessoas. Perguntaram-me se eu não me importava que tivessem lá as pessoas. Tu às tantas nessa fase, mas já estavas por tudo ou não? Sim, e acho que quando me perguntaram as pessoas já lá estavam. Portanto, eu com a minha personalidade não consegui dizer não. Eu disse só, sei lá, minha filha acabou de nascer, whatever, tipo, nunca mais vou ver estas pessoas que se lixe, mas não me senti muito confortável também. Isto sim, se calhar se o parto tivesse sido mais fácil, no sentido... Nós estamos sempre com a expectativa de que os partos sejam fáceis e não é suposto serem fáceis. Ninguém tem a expectativa que o parto seja fácil. E aquela coisa da dilatação demorou muito, se calhar é suposto que se demore muito. Pois, eu não sei. Eu depois, tu pariste primeiro do que eu, não foi? E acho que o teu parto também me influenciou muito, no sentido em que tu agora vais contar e a forma como correu à Joana fez-me sentir, temos de estar mais perto, fez-me sentir que a forma como o meu correu, que eu estava a falhar. Percebes? Numa de porque é que isto não me está a correr bem? Porque é que ela correu tão bem e a mim não? Sim. Queres contar a tua história do parto da Isabel? A minha história agora, apesar de eu estar muito grata e de adorar a minha médica e ter tido uma relação muito boa com ela e tudo, eu agora que tenho um bocadinho mais de informação do meu lado e que já vi outros partos e que já tive acesso a mais informação de, por exemplo, porque é que os partos são partos deitados numa cama. Sabes porquê? Sei. Pois. Eu contei. Do Henrique. Não. Sim, eu acho que foi o rei Henrique VIII, é que ele que não era médico, nem estava ligado à saúde, deliberou que a partir dali as mulheres dele iam ter os partos deitadas para que ele fosse a primeira pessoa a ver a criança nascer. Porque fisionomicamente ok, whatever. Não é... Fisiologicamente, não é a coisa mais
provável de Pois não. naturalmente uma mulher Deve ser de cócoras. parir. Umas são de cócaras, outras Sentada, são sentadas, na outras são água. assim Sim. sobre a mesa. É aquilo que o corpo pedir. E isto estruturou-se assim, eu não sei se isto é um mito, se não, se eu li Está na alguns... Wikipédia. Não Tá. sei. Foi aí onde eu li. Foi onde... Sim. Pronto, a Wikipédia não é muito fiável, mas não interessa. Sei que neste momento já há um movimento grande e até já há hospitais, acho que há um na Margem Sul, há outras clínicas que deixam que seja a mulher naquele momento a escolher, são médicos e enfermeiros que apoiam que a decisão seja da mulher naquele momento, se lhe está a dar mais jeito. Parir agarrada à cama e a criança sair por baixo, Sim. ela não vai cair no chão, estão Por pessoas exemplo, ali à no volta. meu caso, eu fiquei a saber que Seja tenho... a mulher a puxar, por exemplo, eu não tive essa informação, eu não procurei essa informação antes, confiei na médica, no pessoal, não sei o que Sim, é um mais. bocado da nossa cultura, Mas os o médicos parto são é desses. nosso, o parto é nosso, nós somos o principal motor daquilo tudo. Sim, mas não queremos ser um obstáculo, então nessas Também. alturas também... Mas temos que... Se calhar temos que começar a ouvir-nos mais, a pesquisar essa informação e eu para o segundo já ia mais preparada. Pedi para não limparem a Luísa logo, porque sabia que aquela camadinha de vernix era boa no início. Nós temos muito aquela coisa de repente os miúdos têm que estar lindos para a fotografia. Não. Vernix? Sim, é uma camadazinha sebo natural que os protege imenso e não é suposto eles serem logo esfregados, limpados. Eu acho que é vernix ou não, ou vernix é o pelinho. Não, eu acho que é isso. É uma não. camada muito boa de sebo que é o pelinho é lanugo. ótimo. Pois é, que a Isabel teve imenso. O cordão umbilical não há necessidade de cortar logo, eu isso já não consegui, já estava. Tu querias com ver a Luísa. placenta? Eu puxei a Luísa, pedi para ser eu a puxar, ou seja, no segundo parto eu já tive toda uma quantidade de coisas que eu sabia que eram possíveis, porque nós podemos fazer o nosso plano de parto, a não ser que alguém esteja a correr ali risco de vida naquele momento, claro. Quero uma limonada enquanto estou a puxá-la com a mão esquerda. A menina mas está pronto, com... há uns quantos passos que nós achamos que são os outros a definir por nós e que não tem que ser assim, pronto. E também convém encontrar médicos que Isso é estejam muito bom, disponíveis. também. Isso pode ser um critério na procura do ginecologista obstetra. Nós não temos que escolher aquele e ficar aquele para sempre até ao fim. Se nós, entretanto, percebermos que não estamos de acordo em determinadas coisas, podemos procurar outros médicos. Tem que nos ouvir, Eu, por exemplo, a minha ginecologista obstetra era fantástica, mas ela só fazia partos no privado e eu não tinha seguro para isso e na altura... Assim é que nós na altura não vemos a importância do parto, vemos um bebê, criança, toda aquela ansiedade já cá fora e acabamos de ver o nasceu. parto como um processo pelo meio, não é? E o parto acaba por ser muito importante porque pode não só facilitar muita coisa a nível de apego, sanidade mental, saúde, não nos conseguirmos sentar durante imenso tempo porque temos um agrafo ou um ponto fora do sítio. E essa foi outra, eu disse que não queria episiotomia e não tive episiotomia no segundo. E a mim foi, vamos cortar, está bem, eu sei lá, foi num hospital público, não era a minha médica, não era o meu médico, não era nada, mas eu consegui falar antes, dizer tudo aquilo que queria, que preferia que ele rasgasse naturalmente, porque à partida não foi preciso, ele veio um pontinho, Ele vem aos 40, eu acho e que a Luísa era grandalhona. Eu da primeira foi com episiotomia, foi com... Ventosa, que foi uma forma como a médica informou as enfermeiras, tipo, não me disse a mim que ia usar ventosa. Hoje eu gostaria de ter sido informada, mas na altura whatever. E a verdade é que para o meu grau de informação no primeiro, correu tudo bem. Não me senti vítima de violência obstétrica. E gargalhaste? Gargalhei quando ela nasceu, tive assim um momento de explosão de adrenalina, fartei-me de rir, lembro-me que estava a ouvir música, ou seja, o ambiente foi bom, foi ótimo. Estava a ouvir música, o que é que era ouvir? Eu estava muito bem disposta, DJs? só me preocupava com o meu hálito, porque na altura não estava sem comer há imenso tempo e disse assim, tipo, tem um coçadinho, qualquer coisa, é que eu estou com mau hálito, não me apetecia estar a parir, a dar à luz com mau hálito, pelo amor. Faz sentido também. E foi bom, claro que foi bom o meu primeiro parto, mas o segundo foi melhor. Se não tivesse acontecido depois, o que aconteceu a seguir? Se não tivesse sido quase com caraças. Podem ver o vídeo que está a alguns que eu pensei que ia morrer, porque eu tive uma atonia uterina, o útero depois não contraía, não se percebeu nunca porquê, tive que ser operada 6 horas num bloco operatório, etc. Foi assim traumatizante, vá. O primeiro foi bom, portanto vamos achandrar aqui a moral da parideira. Mas o parto em si, o parto foi mais, eu senti que foi mais natural mas pronto, em ambos tive a minha filha na mama, a mamar, naquele tempo
senti que não houve pressa para as ir vestir e não sei o quê, foi com calma. Em ambos foi bom. O segundo, eu ia mais informada e fiz assim uma lista de coisas que eu gostei. Eu poder puxar a minha filha para cima do meu... Pá, não há explicação para isso. E tenho pena que as mulheres não tenham acesso a isso, por acaso. Estás comovida. Estou, porque foi mesmo tipo... E agora é a Luísa. Exato. Foi mesmo bom. E tu notaste, pronto, lá está, é um bocado incomparável porque não se tem duas vezes a primeira filha. Exato. E são experiências completamente diferentes que tu tiveste, mas do início, desde o parto... Está escuro, peraí. Okay. Desde o início achas que o tipo de parto ditou o teu tipo de relação inicial com as filhas? Não conseguirei saber. Acho que aquilo que me aconteceu a seguir ao parto da Luísa, sim. Mas eu também já estava decidida a ficar em casa mais tempo, a criar uma relação mais próxima, a dormir com ela, se ela quisesse dormir comigo. Sim, deixar-nos de merdas. Não houve tanto aquela coisa do tem de ser, porque a criança tem de aprender... Houve mais apego, fiz muito mais pele com pele, porque na altura depois também me informei e li mais. Tive tempo também, de uma para a outra, de perceber mais coisas, usei muito mais a mochila, ergonómica, fiz um conjunto de coisas mais Não foste trabalhar aos 3 meses também, como a Isabel, claro, porque foste obrigada. Ajuda, mas sei lá, tenho noção que a minha relação com a Isabel é maravilhosa e que ela é maravilhosa, ou seja, as coisas não condicionaram por completo. E sabes nada. o que é que eu sei? O que é que eu sei? Nós conseguimos reverter as coisas, eu acho que sei, tudo é bom e mau. Por exemplo, eu noto, claro que elas têm personalidades diferentes, mas que ambas são muito independentes. As tuas filhas são, por exemplo, em comparação, se calhar com a Irene, são muito independentes e que a Isabel resolve coisas sozinha. Percebes? Claro que, se calhar, não teres tido a mochila, ou não teres dormido com ela, não sei o quê, mas por outro lado, eu nunca vi exemplo tão grande de resiliência e de determinação de uma criança como quando vi a Isabel a tentar patinar no gelo, ali no Alegro. A Isabel teve durante meia hora, sem conseguir patinar, a cair e levantar-se, sem falar sobre isso. Ela estava concentrada no que estava a fazer e a cair e levantar-se, A Irene estava a chorar, a dizer que não conseguia e queria ir embora. Pá, tudo bem, há as coisas boas e coisas más em tudo, mas que para quem também tenha sentido que o início da maternidade não tenha sido o ideal, eu, por exemplo, eu sinto que por ter tido esse início de aparente desapego ou de desligamento, ou quer que seja, ou de apatia, de depressão, tentaste compensar que ainda hoje estou muito mais consciente da relação que quero ter com a minha filha e a trabalhá-la, porque se calhar se tivesse sido tudo um bocadinho mais fácil, eu seria muito menos estressada. Pensar tanto sobre as coisas, sim, cara. Mas gosto da mãe que sou e tudo fez parte do processo para ser a mãe que sou. E tu também, tipo, 2 partes completamente diferentes, 2 miúdas muito diferentes, sim, elas são muito completamente diferentes. Elas as duas acho que vão dar muito que falar, acho que vão ser uma dupla de qualquer coisa. Acho que a Luísa é muito palhaça e muito tranquila, e a Isabel é uma doçura. Sim, mas é também muito prática, não é? É muito prática e resolve, e pá, tens 2 filhas maravilhosas e eu também, de certeza que vocês também têm. E pronto, é isso. E estamos cá. Damos a volta. E a vagina volta ao acho que não é necessariamente mau nós estarmos mais alerta para os nossos direitos. É pá, sim, vamos ler mais um bocadinho sobre as coisas. Para nos chatearmos muito com o ponto do marido, por exemplo, sim. Nós ainda não falámos aqui, mas que é grave. Vamos fazer um vídeo sobre isso, o ponto do marido. Sim. Subscrevam o canal, ativem o sininho, comentem, ouçam o nosso podcast, está no Spotify, SoundCloud, Anchor FM e Apple Podcasts. Já agora temos uma nova edição do A Mãe é que Sabe Ajudar, que vai começar em 2020 e estamos à procura de parceiros de marcas que queiram entrar nisto. Já temos 1.500 euros em eletrodomésticos para oferecer, temos um carro durante uma semana de combustível cheio, estamos a fechar mais parceiros. Queremos também que fechem connosco, enviem-nos um e-mail para mãeequesabeblog@gmail.com. Temos Instagram, não, eu estou em modo rádio agora, temos Instagram também e pá, bons partos. Beijinhos. Informem-se e não tenham medo de pedir as vossas coisas. O pior que pode acontecer é dizerem que não. Exato.